Você resolveu fazer uma reforma no seu apartamento. Vai ser barulhento tudo isso. Afinal, se você resolver tirar uma parede, trocar uma tomada de lugar, ou até mesmo mudar uma torneira, você vai ter ali uma mudança de sistema elétrico, sistema hidráulico, vai ter que chamar pedreiro, vai ter que martelar muito. Mas você pode apelar pro seu João Faz Tudo, não é mesmo? O João Faz Tudo resolve tudo. Só que não. Você sabia que existe uma norma regulamentadora que exige que engenheiros ou arquitetos assinem a reforma que você vai fazer no seu apartamento? Pois é, você pode ter problemas com a justiça, você pode tomar um processo. E o síndico? Pois é, não podemos esquecer que o síndico é o responsável civil e criminal por toda a estrutura predial. E não basta ele falar que pode fazer a reforma. É necessário que alguém assine ali. Um arquiteto assine, um engenheiro assine e o próprio síndico se responsabilize por toda a estrutura do prédio. Afinal de contas, o prédio é de todos, não apenas de um morador de um apartamento. Bem, o Engenharia Carga Rápida Responde está começando. E hoje nós vamos esclarecer a dúvida enviada por e-mail pela Natália, que tem um pedreiro batendo em cima do teto dela, que é do vizinho, e ela acredita que ele não está fazendo uma reforma aprovada por um arquiteto ou até mesmo por um engenheiro. Se você vai fazer uma reforma no seu apartamento e não sabia dessas coisas, é melhor que você assista o Engenharia Carga Rápida Responde até o final. Mas antes de começar o vídeo, já vai dando aí embaixo o seu joinha. Já vai clicando aí embaixo, ó. Já vai clicando aí embaixo o seu joinha. Afinal de contas, é o joinha que me deixa feliz. Então, vem comigo, que o Engenharia Carga Rápida Responde está começando. Engenharia Carga Rápida Responde atende a sua dúvida enviada por e-mail relativa a aulas, TCC, estágio, entrevistas de emprego e até mesmo sobre os direitos de sua dignidade. Envie a sua pergunta para o Engenharia Carga Rápida Responde através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou envie a sua pergunta via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. A pergunta enviada para o Engenharia Carga Rápida Responde desta semana é: reforma predial clandestina, e foi enviada pela Natália. Agora deixe o seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Responde disponibiliza as suas respostas todas as segundas-feiras, com perguntas e respostas novas. Natália, o Engenharia Carga Rápida Responde agradece o seu e-mail enviado, perguntando sobre se é possível que alguém faça a reforma no seu apartamento sem qualquer aviso prévio aos demais moradores do prédio, sem qualquer aprovação de uma pessoa muito técnica responsável,
engenheiros ou arquitetos. No Rio de Janeiro, no ano de 2012, um acidente foi provocado por reformas irregulares. Tal acidente gerou 17 pessoas mortas, além de 5 pessoas desaparecidas. Então, para que acidentes prediais não ocorram mais devido a reformas irregulares ou reformas por pessoas que não possuem conhecimento técnico adequado para fazê-las, surgiu a norma NBR 16280. A norma NBR 16280 estabelece os requisitos necessários que devem ser feitos antes e depois de qualquer reforma predial em seu apartamento, mesmo que seja uma simples retirada de uma parede divisória, ou até mesmo da troca de um piso. Não é possível fazer sem a aprovação. Afinal, toda reforma pode influir na resistência mecânica e estrutural de um prédio. Pense um pouco. O homem não foi à Lua porque tinha experiência. Sim, o homem, para ir à Lua a primeira vez, ele necessitou de cálculos matemáticos para prever, para antecipar o que iria ocorrer. Neste caso, o homem então utilizou engenheiros que conhecem matemática, conhecem física e até mesmo estudam resistência dos materiais. Sim, o engenheiro conhece como trabalha a resistência mecânica dos materiais. Veja este simples exemplo. Se nós pegarmos um clips, sim, perceba que um clips é feito de material metálico e nós conseguimos dobrar esse clips. Ele se deforma, o clips se deforma porque ele é um material elástico e conseguimos ver a deformação dele e ele não se rompe perante ao esforço que está sendo submetido. Agora veja o seguinte, o seu prédio é feito com vigas de concreto, ele não é um clips. Vamos supor que esta esponja seja de concreto. Vou contar um segredinho, concreto não suporta esforços de tração. E o que são esforços de tração? Veja, quando nós fazemos esforços, se eu fizer um esforço de cima para baixo e aqui de baixo para cima, nós estarei fazendo um esforço de compressão. Ao passo que se puxar para cima e puxar para baixo, estarei fazendo um esforço de tração. Pois é, o concreto suporta bem esforços de compressão. Concreto suporta muito os esforços de compressão. Porém, ele não suporta qualquer esforço de tração, nenhum. E veja o seguinte, na engenharia, existem 2 subgrupos de materiais estruturais. Primeiro subgrupo, os metais, que são os materiais elásticos. Sim, assim como o clips. O clips é um metal, é um material elástico, ele se deforma sem romper. Agora veja o seguinte, o vidro é um material cerâmico. Se você pegar uma placa de vidro e tentar dobrá-la, ela não se deforma, ela quebra, porque o vidro é um material frágil. E o que são materiais frágeis? Materiais frágeis são todos aqueles que não possuem elasticidades, assim como o vidro. O concreto é um material frágil, porque ele não tem elasticidade. Daí então, o concreto é considerado um material frágil. Apesar dele resistir bem a esforços de compressão, ele não tem elasticidade. Se fizermos qualquer esforço de tração, ele não irá se deformar e irá quebrar.
E como que o engenheiro faz prédios com concretos? Veja o seguinte, em prédios nós utilizamos vigas. E o que são vigas? Para que você entenda como uma viga de material frágil, que é de concreto, suporte os esforços de tração no qual uma placa é submetida, eu vou fazer uma mágica. Você viu? A tia Valéria é bruxa! Então, veja aqui, nós temos duas vigas de apoio. E agora, vou pegar uma viga em forma de placa semelhante ao piso do seu apartamento, que é feito de concreto, que é um material frágil, pois não suporta esforços de tração e não tem elasticidade. Vamos supor que esta placa amarela aqui, esta esponja, seja a nossa placa de material cerâmico, feito em concreto. No momento que colocarmos uma carga sobre a placa, vou pegar a carga. No momento que colocamos esta carga sobre a placa, esta placa está sendo suportada pelas essas duas vigas. Perceba aqui que esta parte escura da placa está sendo submetida a esforços de tração. Como assim esforços de tração? Perceba, vou exagerar o esforço. Percebe? Quanto mais a placa se deforma, mais estica a fibra inferior. Ela está sendo tracionada. E concreto não suporta esforços de tração. E daí vem a sua pergunta: como é que o engenheiro faz para que o concreto suporte esforços de tração? Bem, aí o engenheiro utiliza uma mágica. Mas para explicar, vou ter que tirar tudo isso aqui. Você viu? A tia Valéria é bruxa e tá gostando disso. Bem, voltemos ao assunto. Esta placa, então, de concreto, para que ela suporte esforços de tração, já que descobrimos que as fibras que ficam inferiores a qualquer placa, a qualquer viga, então o engenheiro utiliza vergalhões de aço e põe dentro da viga. Sim, e quando o engenheiro faz as placas de concreto, antes disso, ele monta armações em aço. Estas armações são feitas em vergalhões de aço. Deste modo, o aço, por ser um material elástico, ele suporta o esforço de tração e consegue até admitir uma certa elasticidade da viga. Mas perceba, se em cima desta placa for executado impacto, alguém ficar batendo com um martelo sobre uma estrutura que é frágil, não poderão surgir trincas? Sim, poderão ocorrer trincas. E o que ocorre aí? Perceba, no início da trinca não ocorre nada, mas a trinca ela permite a entrada de oxigênio. E caso o oxigênio atinja o vergalhão da viga, o vergalhão, por ser de aço, ele começa a oxidar, ele começa a enferrujar. E o aço, quando enferruja, ele aumenta de volume. Um aço enferrujado pode aumentar de volume de 3 até 10 vezes do seu volume inicial. Agora perceba, se o vergalhão que está interno à viga ou à placa de concreto do piso do seu apartamento aumentar de volume, isso irá trincar toda a placa, irá trincar toda a viga, irá condenar toda a estrutura, irá condenar o seu prédio. Perceba aí que então quando temos alguém martelando, um pedreiro martelando em local que ele não sabe se pode martelar, é um problema. E para tanto surgiu a norma NBR, que exige que qualquer reforma seja feita com acompanhamento de um engenheiro ou de um arquiteto. A norma ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem a NBR, Norma Brasileira Regulamentadora. Todas, lembrando aqui,
todas as normas brasileiras regulamentadoras têm força de lei, são representadas pela justiça. Então, a norma brasileira ABNT NBR 16280 diz que o proprietário ou responsável legal pelo prédio ficam obrigados a informar o usuário ou o síndico todos os detalhes sobre o plano de manutenção a partir da reforma. E antes de iniciar a reforma, o responsável deve elaborar um plano de reforma junto a um profissional habilitado, arquiteto ou engenheiro. Antes de iniciar a reforma, deve ser entregue para o síndico o plano de manutenção necessária, inclusive a documentação exigida de outros órgãos, como por exemplo, fiscalização da prefeitura e do Corpo de Bombeiros. Após o síndico aprovar o início da obra, é necessário ainda que seja colocada uma placa informativa com indicação do responsável técnico da reforma que está ocorrendo no seu apartamento. Da reforma que está acontecendo no seu apartamento. Agora, quais são as atividades que o profissional, o técnico responsável, o engenheiro ou arquiteto responsáveis para acompanhar a reforma do seu apartamento, que é de piso, retirada de uma parede, retirada de uma divisória, alteração do sistema elétrico ou hidráulico? Quais são as atividades que este responsável executa? O engenheiro deverá acompanhar toda a retirada da divisória ou da parede, sempre lembrando que a NBR incorporou meios para prevenção de perdas de desempenho da estrutura predial, incluindo métodos para o planejamento de projetos e análises técnicas. Neste caso, existe ali todo um procedimento que deverá ser acompanhado para a execução da reforma, segurança da edificação. Afinal de contas, perceba, todo prédio, quando é feito, existe ali um escopo de cálculo, onde, por exemplo, é necessário que o técnico saiba qual é a carga máxima por metro quadrado que o piso do seu apartamento suporta. É muito comum que durante uma reforma seja retirada as lajotas, seja retirado os pisos e eles sejam acumulados, que eles sejam empilhados de qualquer modo. Isto não pode, afinal de contas, todo piso tem uma carga máxima admitida. Bem, para qualquer dúvida sobre reforma, você entre em contato com o engenheiro ou com o arquiteto e, sobretudo, pesquise antes, pesquise no site do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que é o site www.caubr.gov.br. Repetindo, www.caubr.gov.br, que é o site do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Lá você poderá obter detalhes e, sobretudo, verificar como obter a norma NBR 16280. Natália, agora vem a pergunta. A pergunta carga rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida responde? Desconheço. Siga o Engenharia Carga Rápida no Facebook. Siga o Engenharia Carga Rápida no Google+, e no Twitter. E agora, vá aqui embaixo e inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida agora e clique no joinha. Afinal de contas, é o joinha que me deixa feliz. Afinal de contas, é o joinha que é o mais prazeroso.
Complemente os seus estudos e conhecimento através das seguintes normas, vídeos e bibliografia complementar. ABNT NBR 16280, que trata da reforma em edificações, aspectos administrativos, civis e criminais. ABNT NBR 5674, que trata da manutenção de edificações. ABNT NBR 14037, que trata das diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações. Agora assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. Resistência dos materiais, edição 011, Engenharia Carga Rápida, aula de bolso de 7 minutos. Momento fletor, edição 025, Engenharia Carga Rápida, aula de bolso de 7 minutos. E prazo do projeto, edição 031, Engenharia Carga Rápida, aula de bolso de 7 minutos. E o Engenharia Carga Rápida Responde fica por aqui, e que hoje apresentou o tema Reforma Predial Clandestina? Pergunta enviada por e-mail pela Natália. Encaminhe a sua pergunta para o Engenharia Carga Rápida Responde através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou encaminhe a sua pergunta via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe o seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida e de seguir o Engenharia Carga Rápida no Facebook, Google+, e no Twitter. E dê o seu joinha antes de sair. Afinal de contas, é o joinha que me deixa feliz. Entre no grupo WhatsApp Carga Rápida para a troca de arquivos de TCC, estágio, exercício e até mesmo de aulas. Encaminhe a solicitação via WhatsApp pelo número 99745 1238. Bem, Natália, eu vou fazer uma mágica agora e clique no joinha. Afinal de contas, é o joinha que me deixa feliz. Afinal de contas, é o joinha que é o mais prazeroso.